Bom dia! Chegou a sexta-feira, dia 2 de março. Agora são 6h01 e a gente mostra para você a imagem ao vivo de Porto Alegre para você conferir como está começando o dia. Tem neblina na capital gaúcha, está um pouco abafado, temperatura de 23 graus. Depois dessa cerração, o sol aparece, vai predominar hoje. E aí, no fim do dia, podemos ter pancadas de verão isoladas e rápidas, com o calor previsto para hoje, máxima de 32 graus. Vamos aos destaques do Bom Dia desta sexta-feira. Dinheiro para a segurança apenas por empréstimo. Essa foi a proposta ouvida do presidente Michel Temer pelos governadores em reunião em Brasília. Além da criação de uma linha de financiamento para a segurança pública, o presidente Michel Temer cobrou dos governadores agilidade na execução de obras em cadeias nos estados. O governo federal ressalta que, no caso do Rio Grande do Sul, liberou recentemente 32 milhões de reais para a construção de presídios em Caxias e Rio Grande. Só que existem outros projetos que estão parados. No Bom Dia desta sexta-feira você vai ver também. Depois de denúncias de fraudes, Universidade Federal do Rio Grande do Sul muda a verificação no sistema de cotas. Falta de funcionários e aumento no volume de encomendas causa atrasos nas entregas de correspondências pelos Correios. Mais uma cidade gaúcha passa a emitir o certificado internacional de vacinação contra a febre amarela. A habilitação foi obtida junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Agora, são 3 pontos aqui no estado. São Lourenço do Sul registra prejuízo de 18 milhões de reais. A Defesa Civil já distribuiu lonas e a Prefeitura deve decretar situação de emergência nos próximos dias. O Inter vence o Cianorte e pode até perder por um gol de diferença no jogo de volta no Paraná, que se classifica para a próxima fase da Copa do Brasil. Fique com a gente, o Bom Dia Rio Grande está só começando. Hoje começamos o Bom Dia falando de uma operação para evitar crimes que aconteceu ao mesmo tempo nos 3 estados do Sul. Cerca de 1.200 policiais militares participaram dessa ação que apreendeu drogas, cargas de cigarros e veículos roubados. Ferrolho significa tranca e foi este o nome usado para batizar a operação. Uma tranca para barrar a entrada de criminosos nos 3 estados do Sul. Policiais militares de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul agiram em pontos diferentes da região. Os policiais montaram barreiras nas divisas entre os estados e também nos pontos de fronteira com outros países. Nossa preocupação são, sim, nesse momento, os delitos interestaduais. E nós destacamos essas quadrilhas de roubo a banco e furto qualificado e caixa eletrônico que estão atuando nos 3 estados e são quadrilhas semelhantes. Em Santa Catarina, centenas de policiais militares, civis e rodoviários participaram da operação. O cerco aos criminosos deu resultado. Os policiais apreenderam 9 quilos de skunk, uma variedade da maconha. A droga estava numa mochila. O suspeito conseguiu fugir. Essa mesma ação foi feita em 17 pontos diferentes do Rio Grande do Sul. O reforço no policiamento se estendeu também na fronteira com a Argentina e Uruguai. 5.000 maços de cigarros e um carro clonado foram apreendidos em Pinhal da Serra, divisa entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Os suspeitos fugiram em direção a um matagal. Nos próximos meses vão acontecer mais operações como esta e o objetivo principal é mandar um recado para os criminosos do Rio de Janeiro, caso eles queiram migrar de lá aqui para o Sul. Mostrar que nós estamos preparados para trabalhar de forma integrada, fechar a fronteira, enfrentar o crime, seja o crime interno e seja aquele que eventualmente venha de outros estados. O crime não respeita nem divisas estaduais e muito menos fronteiras nacionais. É a mesma preocupação das autoridades de segurança pública de Santa Catarina. 6h05, você está começando sua manhã conosco. Vamos ver juntos as capas de alguns jornais aqui do estado, conferir os destaques de hoje. Começamos com a vitória do Internacional na edição de hoje de 0 hora, encaminhado. Inter vence o jogo de ida contra o Cianorte por 2-0 no Beira-Rio com gols de Iago, que aparece na foto, e Edenilson. E aí com isso o Inter pode perder até por um gol de diferença na volta, que se classifica para a próxima fase na Copa do Brasil.
Mais abaixo, a lavoura salvou. O PIB cresceu 1% em 2017, puxado por agropecuária e consumo das famílias. Boa notícia na nossa economia, né? Após uma das piores recessões da sua história, a economia do país retomou o avanço atribuído pelo IBGE, principalmente à agricultura, que teve safra recorde no ano passado e crescimento de 13%. Mas enquanto o PIB aumenta, também pode aumentar a despesa do passageiro de ônibus de Porto Alegre. Aqui ao lado, a Prefeitura da capital propõe ônibus a R$ 4,50. É a proposta, o Conselho Municipal de Transportes Urbanos ainda tem que avaliar essa proposta de nova tarifa e tem pelo menos 7 dias para fazer dar o seu parecer e aí definir então qual deve ser a nova tarifa de ônibus. E logo acima, Temer promete 42 bi para a segurança. A governadora e presidente titular de novo ministério acenaram com verbas para equipar polícias, mas atenção, esse dinheiro é emprestado aos estados. A gente vai trazer detalhes ainda hoje aqui no Bom Dia Rio Grande. Vamos ver agora a capa do Diário Gaúcho, que também destaca a vitória do Internacional. Iago e companhia batem o Cianorte e até uma derrota pode servir no Paraná. O jogo da volta é dia 14. Maurício Saraiva vem hoje aqui para nos mostrar todos os lances da partida de ontem e falar da rodada do Gauchão que começa hoje. Vamos ver agora a capa do Pioneiro. Tem destaque para a educação na Serra. Enfim, 21 escolas estaduais da região ganham reformas em colégios de 14 municípios da 8ª Coordenadoria Regional. Algumas obras aguardadas há anos já foram executadas para o início do ano letivo. Outras estão em andamento e a maioria começa nos próximos meses. Detalhes na edição de hoje do Pioneiro. Agora às 6h07 da manhã, a Bruna Colossi está conosco hoje para trazer para você as informações do tempo neste comecinho de sexta-feira. Bom dia, Bruna. Bom dia, Simone. Bom dia para todo mundo que está em casa. Sexta-feira, todo mundo já de olho no fim de semana, também querendo saber como fica o tempo. E hoje, gente, o grande destaque são as temperaturas. Agora já são agradáveis. Em algumas cidades ela está alta, mínima, como aqui em Porto Alegre, já faz 23 graus. O calor deve ser o grande destaque de hoje. Ontem já esquentou, fez 34 em Uruguaiana. E agora a gente vai para o nosso mapa para ver um pouquinho mais de detalhes, porque nós temos também uma situação ainda de tempo instável. Tem a formação de um sistema de baixa pressão na costa do Rio Grande do Sul, que favorece então a formação de nuvens mais carregadas aqui em toda essa parte norte e no nordeste do nosso estado. Por isso podem acontecer pancadas de chuva, principalmente entre a tarde e a noite. Amanhã deve ter predomínio ainda de tempo firme. Só que aqui, entre a divisa com Santa Catarina, nos municípios nessas proximidades, há risco sim de temporais em pontos isolados e até granizo, de acordo com o CPTEC. Outro destaque é o vento, que pode ficar forte em todo o estado, chegar a 70 km por hora. Nessa parte central, oeste e sul, tempo firme. E temperaturas altas, o próximo mapa nos mostra máximas passando dos 30 graus na maioria dos municípios, pode chegar aos 35 em Santa Cruz do Sul e 32 lá em Erechim. Agora fazemos nosso primeiro intervalo e em instantes voltamos para mostrar que moradores de Bagé estão reclamando do preço do litro da gasolina, que é o mais caro do estado. Os motoristas decidiram se mobilizar, fizeram um levantamento de preços e entregaram um abaixo-assinado ao Ministério Público da cidade. E ainda hoje a gente mostra também que em reunião em Brasília, o presidente Michel Temer disse aos governadores que dinheiro para a segurança pública para os estados será apenas por empréstimo. Vamos conferir como está o trânsito. Zona Norte de Porto Alegre, região de acesso à rodovia do Parque pela BR-290, trânsito tranquilo. Agora a gente vê a Zona Sul da capital, no cruzamento da Cavalhada com a Otto Niemeyer. 23 graus é a temperatura em Porto Alegre. O dia está começando com neblina na região metropolitana. Atenção no trânsito, mas o sol vai predominar. Agora são 6h09. Nós já voltamos. Agora são 6h12. Estamos de volta neste começo de sexta-feira, mostrando ao vivo a imagem de Porto Alegre. Tem neblina em vários pontos da região metropolitana, por isso essa imagem mais escura, mas o sol vai predominar. Agora faz 23 graus, só no fim da tarde é que pode ter chuva de verão. Previsão de máxima de 32 na capital. Nós estamos de volta para mostrar que não é só com a seca que a população de Bagé, na região da Campanha, tem se preocupado. O preço alto da gasolina no município também é um problema por lá. Por isso, moradores fizeram um abaixo-assinado reclamando do valor cobrado nos postos da cidade. E esse documento foi entregue ao Ministério Público nesta quinta-feira. Com a gasolina mais cara do estado e uma das mais caras do país, os motoristas de Bagé cansaram de tentar entender os motivos para preços tão altos e resolveram fazer mais do que apenas reclamar. Pelas redes sociais, o grupo de insatisfeitos foi ganhando força. A meta é tentar reduzir o valor do litro do combustível, que chega a custar
R$ 4,88. Em 5 horas esse grupo já estava lotado, no outro dia também já estava com mais de 1.000 seguidores nesse grupo. E o próprio grupo fez um levantamento dos preços nos 24 postos de combustíveis da cidade e constatou que a variação nos valores do litro da gasolina é de apenas 11 centavos entre todos os estabelecimentos. O abaixo-assinado foi entregue com 2.295 assinaturas. Esses documentos vão ser anexados ao inquérito civil que já existe no Ministério Público desde 2016. De acordo com o Ministério Público, agora, com este novo documento entregue, os dados serão atualizados e encaminhados para análise técnica do próprio MP e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, vinculado ao Ministério da Justiça. Mas não há previsão para a conclusão das análises. Mesmo assim, os motoristas esperam que a manifestação dê resultados. Queremos que chegue a R$ 4,50. A gente já percebeu também que os donos de postos de combustíveis já perceberam a nossa atuação e a gente vai continuar. Bom, vamos falar do tempo, estão chegando os últimos fins de semana de verão e tem muita gente querendo ainda aproveitar o nosso litoral. Então agora é sexta-feira, é aquele momento que nós vamos conferir a previsão, começando então pelo litoral norte, que temos aqui na nossa tela. Olha, gente, hoje por lá o tempo vai ficar instável, o predomínio vai ser sim de sol, mas principalmente entre tarde e noite podem acontecer aquelas pancadas de chuva que são típicas de verão e que são de curta duração. Detalhe, lá em Torres, sim, a chuva pode ser mais forte e há uma possibilidade, um risco pequeno até de temporal por lá. Até porque as temperaturas sobem bastante, isso pode intensificar então a chuva. Máxima de 31 graus durante a tarde, mais baixa lá em Cidreira com 27. Tem também a previsão para o litoral sul, é claro, lá na Praia do Cassino, em Rio Grande, o tempo fica firme, a temperatura máxima é de 26 graus, previsão de mar calmo, vento soprando hoje de nordeste. Nós temos também tempo firme nas praias de Água Doce, como em Laranjal e em São Lourenço do Sul, temperaturas máximas aí de 29 e 27 graus, com o sol brilhando forte por lá. Daqui a pouco tem mais informações da previsão do tempo e depois do intervalo a gente traz informações lá da região noroeste. A Vigilância em Saúde está em alerta. Só nos 2 primeiros meses do ano, em Santa Rosa, foram encontrados mais de 800 focos do mosquito Aedes aegypti. E daqui a pouco, ao vivo, eu conto o porquê desse número tão alto. E ainda hoje a gente também mostra que depois de denúncias de fraudes, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul mudou a verificação no sistema de cotas. Vamos ver como está o trânsito ao vivo a BR-116, no trecho de Canoas da rodovia. E agora em Porto Alegre, na Zona Leste, vemos como está a Avenida Protásio Alves, no trecho com Antônio de Carvalho. 6 horas 16 minutos, 23 graus é a temperatura em Porto Alegre, que começa a sexta-feira com neblina, mas o sol vai predominar. No fim da tarde pode ter pancadas de chuva. Não saia daí, nós já voltamos. Estamos de volta neste começo de sexta-feira e é assim que inicia o dia em Porto Alegre, com neblina e temperatura de 23 graus, agora às 6h19 da manhã. O sol deve aparecer em seguida. No fim da tarde, tem possibilidade de pancadas de chuva e vai ser um dia muito quente. A máxima fica nos 33 graus hoje à tarde. O mês de março é mês de alerta na região noroeste, porque nesse período os focos do mosquito Aedes aegypti aumentam. E aí os órgãos de saúde estão reforçando a fiscalização. Na cidade de Santa Rosa já foram encontrados mais de 800 focos do mosquito que transmite várias doenças só nos 2 primeiros meses desse ano. E o Gabriel Garcia, que está conosco ao vivo, traz mais informações. Gabriel, cada morador tem que fazer a sua parte, né? Bom dia. Oi Simone, muito bom dia para você, bom dia para quem está nos acompanhando. Olha, tem que fazer a sua parte, mas infelizmente tem muita gente que segue descuidando aqui em Santa Rosa. Ainda é muito comum encontrar um potinho de flor com água parada, piscina suja e casas fechadas onde os agentes nem sequer conseguem entrar. E essa é uma realidade que se reflete nos números. Nos 2 primeiros meses desse ano aqui em Santa Rosa, entre janeiro e fevereiro, a Vigilância em Saúde encontrou mais de 800 focos do mosquito
Aedes aegypti aqui na cidade. E essa é uma explicação bem simples, viu? É que tem muita gente nesse período voltando das férias e retomando as atividades de trabalho, as atividades de estudo, e aí acaba esquecendo de cuidar o pátio em casa. E esse é um descuido que pode custar caro não só para o bolso, mas também para a saúde. Nesses 2 meses, a Vigilância em Saúde aplicou 6 multas aqui em Santa Rosa, com valores que variam de R$100 a R$500. E olha, gente, essas multas são aplicadas quando os agentes vão até a casa da pessoa, notificam que tem alguma irregularidade, ela tem um prazo para arrumar o pátio de casa, só que os agentes voltam na residência e encontram essa irregularidade. E olha que esse é um alerta que se mantém em toda a nossa região. Dá só uma olhada. Este é o pátio de uma casa no município de Giruá, no noroeste gaúcho. Lixo e tudo que é tipo de material estão assim, espalhados pelo terreno e pela calçada. A preocupação por aqui é com a saúde, em uma época em que a proliferação é maior por causa do calor. Nas proximidades aqui, o que a gente vê é visível na noite, assim, o aparecimento de ratos, mosquito, pernilongo, mosquito até da dengue, né, pela questão da situação do lixo, da água acumulada ali, é direto, é visível. Mesmo com toda a sujeira, os agentes não encontraram nenhum foco do mosquito. Mesmo assim, a Secretaria de Saúde disse que vai intensificar a fiscalização. A gente sabe que a cada chuva, né, existem latas, existem hipóteses que ficam, né, lá expostos e que podem acumular água de um dia para o outro. Então, assim, nós vamos intensificar mais esse trabalho lá em específico, né, nessa moradora, para que a gente mantenha, né, aquele lugar lá, tentar manter o mínimo de risco possível para a comunidade. A preocupação entre fevereiro e maio aumenta na região, porque nessa época as pessoas costumam viajar mais e também porque alguns espaços das casas que não estão sendo usados durante as férias podem se tornar criadouro da larva. Em 22 cidades da região, o índice de larvas encontradas a cada 100 residências é em média superior a 3%, podendo chegar a quase 7% em um dos municípios, o que preocupa, já que a Organização Mundial da Saúde recomenda que este índice não passe de 1%. Isto é preocupante porque também aumenta a possibilidade de a gente ter a circulação viral. 372 casos de dengue foram confirmados em 2016 na área de abrangência da 14ª Coordenadoria Regional de Saúde. No ano passado, esse número caiu drasticamente, com um caso importado. Mas os primeiros índices agora de 2018 não têm sido considerados tão positivos assim. Nós esperamos que o número de casos não aumente, mas nós já podemos dizer com segurança, com certeza, que o índice de mosquito, o índice de infestação é maior neste período já de início de ano até fevereiro. A Coordenadoria de Saúde acredita que essa queda no número de casos de 2016 para 2017 se deve ao cuidado e ações redobradas ou à circulação de um vírus que a população está imune. Agora, em 2018, na região, foram notificados cerca de 15 casos, 11 descartados e 4 em investigação. E se você sabe de algum local aí na sua cidade que serve de criadouro do mosquito Aedes aegypti, denuncie. Você pode ligar direto na Secretaria de Saúde aí da sua cidade. No estado também tem um número geral para você que quer tirar dúvidas. É o Disque Vigilância pelo telefone 150. Todo cuidado é necessário aí na sua cidade, no seu bairro, para evitar as doenças que o mosquito transmite, que é a dengue, o zika vírus e a febre chikungunya. Simone, voltamos contigo no estúdio. Obrigada, Gabriel. Daqui a pouco voltamos aí ao vivo a Santa Rosa. A Bruna está de volta para falar do tempo ainda. Desde o começo do Bom Dia Rio Grande, a gente está vendo neblina em Porto Alegre. Está acontecendo em outras regiões também, Bruna? Está acontecendo sim. Nós temos na região da Campanha também um pouquinho de neblina. Simone, ali perto, nas regiões perto da Lagoa dos Patos. Isso acontece, bastante umidade ainda. Agora cedo aqui no nosso estado, mas a previsão é que essa neblina dissipe e o sol apareça. Esse que nós vamos conferir aqui no nosso mapa agora, a região metropolitana de Porto Alegre. A previsão indica sim predomínio de tempo firme, com o sol aparecendo entre nuvens aqui no estado e entre fim da tarde e noite, possibilidade de pancadas isoladas. Notem também o calorão previsto para essa tarde, máxima de 34 em Novo Hamburgo, Canoas, 33 em Gravataí. A situação aqui de Porto Alegre nós conferimos na próxima tela, porque também nós
podemos ter aí dias bastante instáveis, hoje pancadas de chuva no fim do dia, mas notem que no sábado e no domingo, essas pancadas elas podem vir em alguns momentos com trovoadas. São pancadas de curta duração, mas que podem até ter alguma intensidade. E mesmo assim, o calor continua, máximas previstas no fim de semana aí de 32 graus aqui na capital. Mas calma, é sexta-feira, vamos ver então como está amanhecendo em diferentes regiões do estado. Vamos para a Serra, agora estamos em Caxias do Sul, 19 graus nesse momento e olha, esquenta em Caxias. A máxima é de 33, pode ter pancada forte de chuva durante a tarde por lá. Descemos um pouquinho mais, vamos até a Campanha, onde tem sim um pouquinho de neblina nesse começo de manhã, 20 graus em Bagé. A temperatura sobe bastante, máxima de 31 e deve ser um dia bem ensolarado por lá. E agora subimos novamente, estamos em Erechim, um belo amanhecer, 20 graus agora, esquenta em Erechim, máxima de 32 e há uma possibilidade pequena, mas de uma chuva forte até com risco de temporal em Erechim. Este ano temos eleições e nós queremos ouvir a sua opinião sobre o Brasil que você espera para o futuro. Nós queremos saber o que pensam os moradores de todas as cidades aqui do estado. Pessoal de Pareci Novo, de Ajuricaba, de Cotiporã, de todo o Rio Grande do Sul. Grave um vídeo, veja como fazer. Primeiro de tudo, vire o celular para ele ficar na horizontal. É desse jeito que você e o cenário que escolheu vão aparecer direito na televisão. Diga o seu nome e a cidade onde está. E conte pra gente o que você quer para o Brasil. Durante 15 segundos, você vai representar a sua cidade dentro dos nossos telejornais. E agora a gente tem uma boa dica para professores de inglês que queiram se aperfeiçoar no exterior. As Secretarias Estaduais de Educação e a Comissão Fulbright, que é uma organização vinculada aos governos do Brasil e dos Estados Unidos, oferecem bolsas de estudo numa universidade americana. Essa oportunidade é para professores de língua inglesa do ensino médio de escolas estaduais ou federais e que passem pelo menos 50% da carga de trabalho dentro da sala de aula. Tem que ter 5 anos de experiência comprovada e, claro, formação superior em inglês, licenciatura ou bacharelado e fluência no idioma. Os selecionados vão fazer o curso entre janeiro e maio do ano que vem, com todas as despesas pagas, as aulas, a hospedagem, a viagem. Vão ter aulas e treinamentos para melhorar o ensino do inglês em sala de aula quando voltarem aqui para o Brasil. As inscrições terminam hoje e é preciso entrar em contato por e-mail com a Secretaria Estadual da Educação. No G1 RS, você tem mais detalhes sobre essa seleção e também pode ver o endereço de e-mail para onde mandar a sua inscrição. Lembrando, termina hoje. E agora às 6h28 a gente fala da primeira noite do Carnaval fora de época de Uruguaiana, lá na fronteira oeste, que levou centenas de pessoas para a avenida. E a Gabriela Fogliarini virou a noite, acompanhou tudo e agora ao vivo de lá nos conta como foram os desfiles que faz pouco tempo que terminaram, né, Gabriela? Bom dia. Bom dia, Simone. Bom dia para todo mundo. Pois os desfiles terminaram por volta das 4 horas da manhã. Agora, olha só, a avenida está praticamente vazia, a maioria dos foliões já foi para casa e com certeza a expectativa agora é pela segunda noite de carnaval. Bom, nesta madrugada, 4 escolas desfilaram. 3 são do grupo especial. O enredo da escola Apoteose do Samba exaltou as deusas da lua. A Ilha do Marduque trouxe para a avenida críticas políticas. Falou da corrupção, mostrou a pobreza e a riqueza lado a lado e também o sonho do povo de conquistar a igualdade. A última a desfilar foi a Cova da Onça, que trouxe um enredo sobre as festas no interior, bem brasileiro. A surpresa foi os 40 anos da mãe dos festivais, que é a Califórnia da canção nativa. Além do samba no pé e da alegria, o carnaval mais uma vez contou com a participação das celebridades do Carnaval do Rio, como os intérpretes Ito Melodia e Igor Sorriso. Hoje, mais 5 escolas devem desfilar, 3 são do grupo especial, as Bambas da Alegria, Imperadores do Sol e a atual campeã, os Rouxinóis. Os desfiles começam hoje às 9 horas da noite. Simone. Obrigada, Gabriela. Bom trabalho por aí, que as próximas noites sejam ainda melhores que essa primeira. Bom fim de semana para todo mundo na fronteira oeste.
E em Porto Alegre foi definido o local do desfile das escolas de samba. Vai ser na Avenida Edivaldo Pereira Paiva, no trecho entre a Imperadores do Samba e o Estádio Beira-Rio. E somente numa noite, 24 de março. Na semana passada, a Liga das Escolas já tinha anunciado que, por diversos motivos, não seria feito um desfile competitivo no Porto Seco. Além de não definir campeões nem rebaixados, o desfile deste ano também vai ser sem carros alegóricos. Sobre o complexo do Porto Seco, a Prefeitura informou que vai começar hoje a recuperação da rede elétrica e de outras estruturas e, depois disso, vai ceder o espaço para as entidades do Carnaval da cidade. Agora a gente faz mais um rápido intervalo. Em 2 minutinhos, Maurício Saraiva traz as notícias do esporte. Porque teve jogo do Internacional na Copa do Brasil ontem e foi uma vitória de um placar menor do que o desempenho do time. O Inter jogou muito bem, mas fez só 2-0. O suficiente para não correr riscos no jogo de volta. É muito improvável que o Cianorte faça 3-0 no Inter no interior do Paraná. A gente vai falar mais sobre isso depois do intervalo comercial. E o Grêmio? O Grêmio joga no fim de semana uma partida que é prato de comida para o Grêmio e mais ainda para o Juventude. Você vai saber que o Grêmio está com o time titular e qual será esse time titular. Falamos já sobre isso. E mais uma cidade gaúcha vai passar a emitir o certificado internacional de vacinação contra a febre amarela. Depois do intervalo, aqui no Bom Dia Rio Grande, eu trago as informações sobre como e onde conseguir o certificado para quem vai viajar para fora do país. São Lourenço do Sul registra prejuízo de 18 milhões de reais com chuva de granizo. A Defesa Civil já distribuiu lonas aos moradores e a Prefeitura deve decretar situação de emergência nos próximos dias. Os detalhes ao vivo do sul do estado, depois do intervalo. Neblina no sul e também na região metropolitana. Você está vendo ao vivo Porto Alegre com 23 graus neste momento. Agora são 6h32, nós já voltamos. Muito bom dia para você que está começando a sexta-feira conosco. São 6h34 da manhã. Está parecendo o tempo um pouco mais fechado, né? Tem neblina na região metropolitana, no sul do estado, na Campanha. Em Porto Alegre, 23 graus agora, com previsão de máxima de 32, sol durante o dia e possibilidade de chuva de verão no fim da tarde. E o Maurício Saraiva está entrando em campo agora, cheio de informações sobre Copa do Brasil. Gauchão tem rodada começando hoje. O Inter foi muito bem, ou podia ter sido ainda melhor no seu desempenho ontem no Beira-Rio. Conta pra gente, Maurício. Bom dia. Bom dia, Simone. Foi muito bem, podia ser melhor. Essa definição é ótima. Porque o foi muito bem, bom dia para você que está em casa, é que o Inter jogou muito bom futebol, mas não traduziu todo o bom futebol que jogou no placar. Foi só 2-0, podia ter sido 5-1, 6-1, sem problema. Largou com vantagem, que é boa na primeira partida da terceira fase da Copa do Brasil contra o Cianorte da Série D do Campeonato Brasileiro. O Inter venceu por 2-0, pode perder o duelo de volta no Paraná por 1 gol de diferença, não tem saldo qualificado e ainda perdendo por 1-0 estará garantido na próxima fase da Copa do Brasil. Vamos aos lances da partida? Olha, o Inter estava com o Marcinho do lado direito, o Roger de centroavante, com 2 minutos o Klaus cabeceou essa bola, o zagueiro tirou sobre a linha. Olha só. Aí vem esta única chance em todo o jogo do time adversário, do time do Cianorte. E o Marcelo Lomba fez uma defesaça. O Arthur chutou depois do erro do Cuesta. Olha que o Cuesta cabeceia para trás. Veja. E aí o Marcelo Lomba tapa o ângulo, fecha o ângulo e faz uma defesa extraordinária. Iago, o melhor jogador em campo, deu esse passe para o Roger. O Roger está muito longe da forma do próprio Roger. Sabe o melhor Roger do Botafogo? Se você comparar aquele com esse do Internacional, ainda está devendo. Mas faz sentido, né? Ele escapou de um câncer em outubro do ano passado, não faz nem meio ano. Isso é uma cobrança de D'Alessandro, de falta no travessão. D'Alessandro também fez uma grande partida. O Marcinho, que dá essa bola no Patrick, jogou bem. O Inter, individual e coletivamente, fez um jogo muito bom. Em chances de gol, o Inter passou de 12 chances de gol na partida. Não é pouca coisa, não estou falando de chute a gol não, sem perigo. Estou falando de 12 chances reais para você fazer gol. Por isso que falei que o placar podia ter sido até de 5-6-1. Luiz Felipe estava com o Paulo Turra, ex-jogador seu no Caxias e que hoje é dirigente do Cianorte. O Marcelo Caranhato, técnico do Cianorte, foi expulso por reclamar de alguma coisa que ninguém entendeu, porque a arbitragem não teve problema algum. O Internacional nisso ainda não tinha feito gol, hein? Jogava bem, mas não tinha feito gol. Agora faz. Com o Iago, jogada do Marcinho de linha de fundo, o lateral esquerdo, que tem muita velocidade, surgiu lá do lado esquerdo e bateu contra o chão para fazer Inter 1-0. Mais uma vez para você. A partir daí, foi-se aquela tensão de quem jogava bem e não ganhava. O Inter começou a fazer ainda mais chance de gol e emendou um segundo gol.
Iago para Edenilson. Pé esquerdo, Edenilson, que entrou na área para fazer 2-0. Desenhou-se ali, estamos falando de metade do primeiro tempo, do segundo tempo, desenhou-se uma goleada, que acabou não vindo. Ficou 2-0, mas a produção foi melhor que o placar. E o técnico Odair Hellmann comentou essa vantagem do Inter, placar clássico 2-0, para jogar no Paraná semana que vem. E qual deve ser a postura do seu time para esse duelo? É no estádio para 2.300 pessoas, o Cianorte não perde lá 2 anos e meio. Fala, Odair. Eu acho que 2-0 é um bom resultado, mas não tem nada definido. Nós precisamos ir para lá muito concentrado, muito consciente, talvez que nós vamos ter que sair um pouquinho da nossa ideia de jogo, daquilo que a gente vem fazendo e apresentando nos jogos. Então, é uma vitória importante, é uma boa vitória, mas que não tem nada definido. Nós precisamos ir lá, respeitar muito a equipe do Cianorte e manter o resultado, ganhar o jogo. Nós vamos para ganhar. Nós não vamos para lá para jogar com o regulamento debaixo do braço. Nós vamos lá para buscar um resultado positivo e confirmar a nossa classificação, sabendo que nós temos uma vantagem de 2-0. O Cianorte não vai adiantar não perder, como não perde lá há 2 anos e meio, né? Ele tem que ganhar e ganhar de mais de 1-0. Duvido que aconteça pela produção do Inter. Após essa vitória na Copa do Brasil, o Inter descansa no final de semana porque já adiantou a partida dessa rodada do Gauchão devido a um show que vai acontecer no Beira-Rio neste domingo, do Foo Fighters. Vamos ver aqui na tela os jogos da 10ª rodada do Campeonato Gaúcho, o do Inter já adiantado, como dissemos. Olha aqui, ó. Hoje, 8 da noite, tem São Luís e Cruzeiro. Hoje, 9h30 da noite, tem Novo Hamburgo e Brasil de Pelotas no Estádio do Vale. Amanhã, às 6 horas da tarde, Avenida e Caxias, nos Eucaliptos, em Santa Cruz. Domingo, 5 da tarde, 2 jogos. São Paulo e Veranópolis, São Paulo esgoeladíssimo, virtualmente rebaixado. E o Juventude, jogo da RBS TV, amanhã já vou para Caxias, porque jogo domingo, Juventude e Grêmio, é um jogo que tem muito valor para um e para outro. Como a gente viu, o confronto entre Novo Hamburgo e Brasil acontece hoje. O Novo Hamburgo, atual campeão gaúcho, tentando fugir de rebaixamento. E o Chavante pode se isolar na liderança da competição, o time do Klemer. Mas no Campeonato Gaúcho do ano passado, a situação de cada clube era muito diferente. Sabe quem explica essa história? Que é invertida? É o repórter Bruno Halper. Saldanha, 2 para o Passo Fundo, 0 para o Brasil. Pintou o cruzamento, olha o gol. O futebol e o tempo. Exatos 342 dias para anilados e rubro-negros inverterem papéis no gauchão. Essa era a cara do Brasil 2017. O Chavante escapou do rebaixamento na última rodada. Do Brasil! Hoje o time tá aí dando risada, a um empate da liderança. As coisas vêm acontecendo aqui, tá todo mundo muito empolgado, né, com o que está acontecendo, não só aqui dentro, mas vindo de fora também, isso é importante para dar essa energia positiva. E o Novo Hamburgo, hein? Vai entender. Ano passado quebrou a hegemonia de 16 anos da dupla Grenal. Nessa temporada, repetiu parte do grupo. O técnico, mas se o campeonato acabasse hoje, estava na segundona. A gente vem impressionado que é o Campeonato Gaúcho pelo nosso começo. Foram 3 derrotas na sequência em uma semana e pouco. Aqui no Bento Freitas está todo mundo feliz da vida. Há pelo menos 46 anos o Brasil não arrancava tão bem no gauchão. Time classificado, pontuação de líder, clima de... mistério. Klemer fechou o treino. Não quer saber de oba-oba. Quer curtir o bom momento, vencendo. Não pode relaxar em momento algum, porque o futebol você tem que... é o presente, né? Você tem que estar matando o leão todo dia. Pro Noia é matar ou morrer. O time só venceu um dos 8 jogos e vai se despedir do torcedor nessa primeira fase. A direção colocou ingresso pela metade do preço. Time, torcida, todos contra o rebaixamento. Com a nossa experiência, com o que a gente já fez também em outros clubes e o que a gente conquistou em outros clubes e aqui mesmo, de passar essa situação. Ah, e lembra daquela história? Futebol, tempo. É hora de mais uma decisão no gauchão. O título do Novo Hamburgo é não cair. O Grêmio retornou aos treinos na tarde de ontem, foco no duelo contra o Juventude pelo Gauchão, que você vê na RBS TV domingo. A novidade foi a presença do garoto Matheus Henrique, também conhecido como Mateuzinho, mas ele prefere Matheus Henrique e a gente vai de Matheus Henrique. O jovem foi destaque do grupo de transição, aquele time alternativo do início do Campeonato Gaúcho que perdeu para todo mundo. Ele, Matheus Henrique, jogou muito bem.
O volante Arthur também participou dos trabalhos, vencendo o desfalque no Grêmio, porque não readquiriu confiança para atuar depois que sofreu lesão na final da Libertadores do ano passado. Lá se vão 3 meses. Ontem houve uma conversa deste aí, do Arthur, com o Renato Portaluppi. O Arthur deve estar no grupo para o jogo de domingo, não titular, e volta a titular em princípio contra o São Paulo de Rio Grande na Arena, quarta-feira que vem. Sem jogos na Libertadores no mês de março, o Grêmio se foca nesta reta final do Gauchão, porque o Grêmio está fora de zona de classificação. Ele ainda está tentando se classificar. Neste domingo, enfrentando o Juventude, que tem a estreia do Julinho Camargo de treinador. Ele estava no Veranópolis. A partida tem transmissão da RBS TV, está bem anunciado, está bem vendido, né? No quadro Mala e Cuia de hoje, o repórter Marco Matos apresenta Caxias do Sul, a cidade onde será o jogo entre Juventude e Grêmio. A virada do calendário traz menos jogos para o Grêmio. Só tem Libertadores em abril. Descanso? Que nada, porque no Gauchão as partidas que restam são decisivas. Sabemos das dificuldades dos jogos, né? Temos o Juventude agora, que é muito forte jogando em casa. Então vamos pensar passo a passo. Nosso próximo adversário é o Juventude. Vamos ver o que o Renato vai passar para nós, né? O jogo contra o Juventude é o primeiro de uma série que vai definir o futuro do time. Classificação, adeus às chances de título, rebaixamento. Não é muito diferente da realidade da equipe da Serra, que ainda não tem vaga na segunda fase, nem está livre da divisão de acesso. Juventude e Grêmio estão muito próximos na tabela de classificação, 2 pontos de diferença só. São as equipes com as piores defesas do campeonato. E com mais uma coisa em comum, para superar esse mau momento, reforçaram o grupo. O Juventude trouxe da Europa o lateral Guilherme Choco e estreia o técnico Julinho Camargo, o comandante escolhido para a sequência final da primeira fase, que inclui o confronto contra o ex-time, o Veranópolis, um treinador acostumado a formar equipes com defesas fortes. O Julinho sempre fez times, não que ele seja defensivo, né, mas times organizados. É diferente de ter um time que joga só para defender. O Julião é um cara muito inteligente, que procura estudar bastante sempre os adversários. E o adversário do fim de semana pode ter Hernani Brocador. O centroavante que veio do Bahia só ficou no banco até agora e vive a expectativa da estreia. Março tá só começando e vai depender do jogo de domingo para não terminar mais cedo tanto para um quanto para outro. Bem-vindos a Caxias do Sul de 1885. Essa é a réplica da cidade lá do tempo da colonização. O conjunto de casinhas antigas fica dentro do Parque da Festa da Uva, um lugar ótimo para conhecer. Agora Caxias, de um pequeno vilarejo, se transformou na segunda maior cidade do estado. Aqui é terra de gringo, é terra de colono com muito orgulho. E vai ser um baita prazer mostrar a minha cidade para vocês. Vamos lá? Sem sair do Parque da Festa da Uva, ainda dá para conhecer o mirante Jesus III Milênio. E aqui do alto, olha só a vista da cidade. Essa é uma época deliciosa para visitar Caxias, para qualquer lado que se vá, parreirais carregados. Tem cacho docinho aí? Tem, bastante. Dá para tirar um para mim? Dá. Como é que a senhora sabe que tá bem docinho? Tá mais amarelado, né? E como é gostoso comer uva assim, recém-tirada do pé. E numa semana de jogo importante... Vocês aqui gostam de futebol? Eu gosto. Para quem que torce? Pro Juventude e o Grêmio. Juventude e Grêmio? É. Mas os dois vão jogar um contra o outro domingo. Mas eu vou torcer pro Júnior, eu moro aqui em Caxias. Pro Juventude? Claro. E se tem uva nos parreirais, também tem muita movimentação nas vinícolas. E em todas elas, o visitante é muito bem-vindo. Tem muita gente que não conhece, não sabe o que é um vinho, o trabalho que dá, desde a plantação, a colheita até a formação do vinho, né? Tem muita gente que não sabe, então a gente gosta de mostrar, explicar, para eles terem uma ideia do que estão consumindo, né? Ah, e ele faz questão que a gente prove e direto da pipa. Ó, vamos provar então aqui, vinho colonial. Vinho colonial, esse aí. Uma delícia, hein?
Quem tem que dizer que é delícia é vocês, não é nós. Nós temos que fazer o produto bom. E ainda dá para sair daqui levando as delícias da colônia. São tantas lojinhas de produtos caseiros e de vinhos também. Maravilhosa, fiquei encantada com aqueles tonéis. O vinho é uma delícia. Do interior, vamos para o centro da cidade. É aqui que está a igreja de São Pelegrino. Se por fora já é bonita, por dentro impressiona. Pelo teto e pelas paredes, as pinturas de Aldo Locatelli. Quando o assunto é futebol, toda a cidade tem um cantinho especial para falar do assunto, né? Aqui em Caxias fica bem no calçadão da Júlio, o Bar 13, ponto tradicional da cidade, onde os corneteiros de plantão todos se encontram. Paulinho, um cafezinho por aqui sempre tem futebol no assunto. Isso sim, reúne o café e o futebol. Esse não pode faltar, esse assunto aí, né? Tanto a rivalidade que tem Caxias e Juventude, aqui sempre é debatido. E encontramos um juventudista confiante. Eu acho que com o novo técnico, né, o Juninho Camargo, eu acredito que o time vai entrar mais motivado e vamos acreditar num 2-1 pro Juventude. E também um Grená, de olho no jogo do rival. Se perder, tem corneta na segunda-feira? Sempre. Isso é uma coisa muito interessante. É o que mais vale de vir aqui, né? O futebol precisa disso para existir, né? Corneta, safra de uva, vinhos e futebol. Motivos para conhecer Caxias, não faltam. Pô, já é bonito Caxias, assim apresentado, eu fico com má vontade para lá, vou amanhã já. Então vai adiantar a viagem, o jogo é só domingo, serviço, né? Aproveite bastante o fim de semana, a viagem para Caxias, que tem muita coisa para ver e para provar. Bom fim de semana pra gente. Bom fim de semana, Maurício. Tchau. Mas agora a gente fala da preocupação aqui no Rio Grande do Sul com a febre amarela. Quem precisa viajar para o exterior e mora na região central do estado vai poder ter a certificação internacional da vacinação contra a doença, que é exigida por mais de 10 países. Esse documento vai ser emitido em Santa Maria. A gente vai ao vivo para lá saber mais com o Maurício Rebelato. Bom dia, Maurício. Cadê o Maurício? Bom dia, Simone. Bom dia ao pessoal de casa. Até então, quem precisava emitir essa certificação encontrava postos em Santana do Livramento e em Porto Alegre. Agora, Santa Maria passa a emitir o certificado junto à Vigilância em Saúde. Isso foi possível por causa de uma habilitação conquistada junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. E aqui em Santa Maria, então, o serviço vai ser prestado na rua Tuiuti, 1926. Para isso, é preciso fazer um pré-agendamento pelo fone 55 39 21 7154. Qualquer pessoa do estado vai poder vir para cá para conseguir esse certificado, caso a pessoa queira sair do país. Antes de tudo, é importante destacar que ela já vai ter que ter feito essa vacina contra a febre amarela, depois ela vai entrar lá no site da Anvisa, fazer um pré-cadastro e aí sim ela liga aqui para esse telefone que a gente passou para fazer o agendamento. O serviço aqui em Santa Maria ele vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 11h30, junto então ao prédio da Vigilância em Saúde. Simone. Obrigada, Maurício. Agora a gente segue falando sobre a preocupação com a febre amarela também no sul do estado. Continua internado em Pelotas o jovem que foi diagnosticado com a doença. A gente vai falar agora ao vivo com o Fábio Eberhard. Já tem uma previsão de alta, Fábio? Bom dia. Oi, bom dia, Simone. O paciente segue internado no Hospital São Francisco de Paula, aqui em Pelotas. Ele está bem, mas ainda não se sabe quando vai receber alta. O homem de 27 anos é morador de Jaguarão. Ele deu entrada no hospital no dia 27 de janeiro e teve alta no dia 17 de fevereiro da UTI, de acordo com a Secretaria de Saúde. O jovem, que é fotógrafo, contraiu a doença durante uma viagem a Minas Gerais em janeiro. Ele esteve em São Tomé das Letras, em uma área de mata. Quando voltou ao Rio Grande do Sul, apresentava febre, vômitos e dor muscular. Ele não tinha se vacinado. O setor de vigilância em saúde tranquiliza a população de Pelotas e informa que todos os cuidados estão sendo tomados e que o paciente, quando chegou na cidade, já não estava mais no período de contágio, Simone. Fábio, a gente quer saber outras notícias aí da região. Ontem você esteve num município que foi atingido pelo granizo essa semana. Como está a situação em São Lourenço? Sim, a nossa equipe esteve lá, a situação é muito triste. Os moradores de São Lourenço já tinham sido castigados por causa da estiagem e agora
A produção, as lavouras que não tinham sido perdidas com a seca foram destruídas com o granizo. O levantamento da Emater aponta um prejuízo somente com o temporal de terça-feira de cerca de 18 milhões de reais. Os estragos se concentram na zona rural, principalmente nas lavouras de milho, soja e fumo. Para alguns produtores, a perda foi total. O granizo quebrou várias telhas da casa da dona Yuka, que aos poucos estão sendo trocadas. Não resistiu. E isso que a telha, ela não é tão novinha, ela é mais antiga. Quase foi 40 minutos de puro granizo, né? Os estragos foram registrados na zona rural. Essa escola de ensino fundamental vai precisar trocar vidros e grande parte do telhado. As aulas estão suspensas. Foi desesperador. E os carros dos professores destruídos, para-brisa dos ônibus, e o desespero destes alunos. As pedras de gelo danificaram 550 casas, além de 300 galpões onde era guardada a colheita. O que move a economia de São Lourenço do Sul é a agricultura, por meio das lavouras de milho, soja e principalmente de fumo. A chuva de granizo que caiu destruiu telhados, lavouras que resistiam à estiagem e também aquele fumo que já tinha sido colhido. Já tinha passado por uma situação assim ou não? Não. Primeira vez, nunca. E recomeçar? Começa tudo, não. Não é fácil. A família do Otto perdeu 20 hectares de plantações de milho e soja. A pedra veio, liquidou, cada um teve que se esconder conforme conseguiu e deu, né, para se proteger e teve que deixar acontecer. A Defesa Civil já distribui 4 mil metros de lona e a Prefeitura deve decretar nos próximos dias situação de emergência por causa do granizo. Com isso, telhas e outros materiais podem ser repassados para São Lourenço do Sul. Devido que nós estamos concluindo um processo de estiagem, as equipes continuam mobilizadas, então esse processo agora do granizo será bem mais ágil. Nós estamos fazendo todos os laudos técnicos, fazendo essa entrevista casa por casa, de maneira a elaborar todos os pareceres necessários à homologação do decreto. É uma situação realmente muito triste. A gente continua agora falando do tempo. Para você que está acordando agora, é bom saber que hoje o destaque são as temperaturas. Agora cedo agradáveis, mas durante a tarde deve esquentar bastante. O mapa já está aqui para a gente trazer um pouquinho mais de detalhes. Hoje o tempo vai ficar firme em toda essa parte oeste, região das Missões, parte da região central e no sul do nosso estado. Mas já olhando aqui para essa parte norte e nordeste, a formação de um sistema de baixa pressão pode provocar, principalmente a partir do fim da tarde, início da noite, pancadas de chuva isoladas, mas que em algumas regiões pode vir com intensidade, como na divisa com Santa Catarina. Lembrando que o vento pode ficar forte em praticamente todo o estado, mas principalmente na faixa leste, passar aí dos 70 km por hora. Tempo abafado hoje também. As temperaturas passam fácil aí dos 30 graus, pode chegar aos 34 lá em São Borja, 33 em Passo Fundo, máxima de 32 aqui em Porto Alegre. Calor é bom para quem vai curtir a praia, né? E a sexta-feira, então, a gente já espia a previsão aqui para Xangri-Lá no fim de semana. Nós temos predomínio de tempo firme, de sol, mas com aquelas pancadas de chuva que são bem típicas de verão. Previsão de mar calmo e temperatura máxima de 29 graus. Tem Rio Grande também, é claro, no litoral sul. A previsão é parecida no sábado, o predomínio ainda é de tempo firme, com o sol aparecendo na maior parte do dia, 26 graus, só que no domingo aí sim a situação é um pouco mais complicada, podem acontecer até temporais no sul do estado, a chuva pode ser forte, a gente torce para que ela seja volumosa, mas que não traga nenhum transtorno por lá, máxima de 26 graus no domingão lá no Cassino. Denúncias de fraude no sistema de cotas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul fizeram a URGS mudar o processo de verificação para esse ano. Agora, o aluno poderá passar por 2 comissões que avaliam se ele realmente tem direito ao benefício. Mas essas alterações não agradaram a todos. A partir desse ano, pretos, pardos e indígenas que ingressam na universidade pelo sistema de cotas passam por uma comissão de verificação da autodeclaração de etnia, já no começo da vida acadêmica. Se essa declaração não for aceita, o aluno pode recorrer para uma comissão especial, que avalia os documentos apresentados para fazer a comprovação. Esse representante de movimentos de garantia de direitos entende que a criação desse segundo grupo tirou a autonomia da comissão de verificação da qual ele participava.
Ele diz que os critérios usados pela universidade permitem que pessoas que não são negras entrem por cotas, por terem, por exemplo, um avô negro. Nós queremos que as pessoas de direito das ações afirmativas raciais estejam nas vagas. Quem são essas pessoas? São pessoas negras e são pessoas indígenas, né? E não os avós dessas pessoas, porque num país miscigenado como o Brasil, é evidente que todas as pessoas têm um avô ou uma avó indígena ou negro. É evidente isso pela construção de como é o nosso país. Em protesto, Silas pediu desligamento da função que exercia na comissão de verificação. No ano passado, a URGS recebeu denúncias envolvendo 334 alunos que estavam na universidade. 239 tiveram sua declaração indeferida. Eles ainda podem entrar com recurso. Entre os calouros, 500 já passaram pelas comissões e outros 160 estão na fila. A universidade espera concluir o atendimento a eles até abril e diz que depois vai retomar a verificação das denúncias. Segundo a reitoria, a aferição dos cotistas respeita a lei. A comissão vai emitir um parecer. Se esse parecer inclui uma pessoa que é considerada branca, mas que tem vinculações, sejam elas familiares, sejam elas culturais, sociais, com a sua autodeclaração, ele vai ser homologado, sim. No ano passado, ingressaram na URGS 1.534 alunos pretos, pardos e indígenas. Agora é hora da gente saber as informações do trânsito. Você que está em casa nos acompanhando vai sair em seguidinha pegar as ruas aqui de Porto Alegre. A boa notícia é que nós não temos nenhum acidente grave registrado nesse começo de manhã. Também não há nenhum alerta e nenhum bloqueio. Mas agora a gente vai lá para a rua então para conferir a movimentação, começando pelo túnel da Conceição, que a gente vê ainda um trânsito bastante tranquilo. Agora isso na zona norte de Porto Alegre. Então um trânsito ainda que está fluindo sem nenhum problema para o motorista. Segundo local que nós temos é a região metropolitana de Porto Alegre, BR-116 em Canoas. Também, gente, com um movimento ainda muito tranquilo, nos dois sentidos. Claro que o trânsito é um pouquinho mais intenso em direção à capital, mas tudo fluindo muito bem, sem lentidão nenhuma. E para completar, nós temos a Avenida Padre Cacique, aí na Zona Sul de Porto Alegre, principalmente o pessoal que vem da Zona Sul de Porto Alegre, mas também o trânsito é muito tranquilo, essa é a área perto aí do Beira-Rio. A gente vê a imagem bem aberta que nos mostra um trânsito fluindo sem lentidão, sem prejuízo para o motorista. Fazemos agora mais um intervalo. Na volta, vamos falar sobre os problemas nas entregas dos Correios. A falta de funcionários e o aumento no volume de encomendas está causando transtornos aos usuários. Você vai ver também que o governo federal anunciou recursos para a segurança dos estados, mas esse dinheiro só sai por empréstimo. Além da criação de uma linha de financiamento para a segurança pública, o presidente Michel Temer cobrou dos governadores agilidade na execução de obras em cadeias nos estados. O governo federal ressalta que, no caso do Rio Grande do Sul, liberou recentemente 32 milhões de reais para a construção de presídios em Caxias e Rio Grande. Só que existem outros projetos que estão parados. Familiares das vítimas da tragédia na Boate Kiss já foram para Porto Alegre acompanhar o julgamento de um recurso do Ministério Público em relação ao caso. O MP quer reverter a decisão de não levar esses réus ao tribunal do júri. 23 graus é a temperatura em Porto Alegre. O dia começa com neblina, mas depois o sol vai aparecer e só no fim da tarde pode ter chuva rápida. Agora são 7 da manhã, nós já voltamos. Agora são 7h03. Não se assuste com a cara feia do amanhecer em Porto Alegre. É neblina que tem na região metropolitana, no sul do estado, na campanha. Ela deve se dissipar e o sol predomina nestas regiões, mesmo com previsão de chuva no fim da tarde em algumas delas. Na capital faz 23 graus agora e vai chegar aos 32 hoje à tarde. Nós estamos de volta para falar de um problema que vem gerando um grande transtorno para quem está esperando uma encomenda, uma correspondência. Pode ser o seu caso. O sucateamento dos Correios, uma empresa que já foi referência pela agilidade nas entregas, está deixando com que o Rio Grande do Sul fique com menos funcionários. Estão faltando 1.300. E o atraso nas entregas tem feito muita gente ir até as agências, enfrentar filas. Pilhas e pilhas de contas, todas pagas com atraso. Há quase um ano, a correspondência da Márcia nunca chega antes da data do vencimento. Por causa disso, ela tem que arcar com os juros, que só na fatura do cartão são de quase R$100 por mês. Entrego sempre em cima do vencimento, então 3, 4 dias após o vencimento. Aí eles dizem para mim para buscar pelo site, mas eu não tenho internet.
e também eu não sei mexer. Na rua onde ela mora, em Esteio, o atraso nas entregas dos Correios atinge toda a vizinhança. Quando precisa pagar as parcelas de uma loja onde faz compras, a Andressa tem que pedir a segunda via da fatura. Já faz um ano que eu estou passando por isso, tendo que ir até a loja pegar a fatura do cartão e da telefone, internet, eu tenho que estar pagando sempre com um número, porque nunca vem a conta, até 10 dias depois. A Márcia chegou a reclamar do problema para a ouvidoria dos Correios. E a resposta veio por meio dessa cartinha, com a promessa de um mutirão para colocar em dia as entregas. Não melhorou em nada, continua a mesma coisa. Os atrasos têm um motivo. Segundo o sindicato da categoria, não tem carteiro suficiente para dar conta da demanda. Só no Rio Grande do Sul faltam 1.300 funcionários. 300 foram demitidos nos últimos 6 meses. Você vai para uma situação que sequer o trabalhador de Correios que entra em férias hoje, ele tem substituto. Ninguém substitui o trabalhador que entra em férias. A empresa, que já foi referência no país, agora enfrenta um sucateamento. Desde 2011 não tem concurso. Muitos carteiros deixaram os Correios nos últimos anos em programas de demissões voluntárias. Quem fica está sobrecarregado. Você vai ter, principalmente na região metropolitana e interior do estado, uma sistemática nova de entrega, que faz com que o carteiro não tenha a possibilidade de entregar diariamente em todas as ruas. Ele acaba tendo que percorrer no dia de hoje algumas ruas e no dia seguinte outras ruas, ou seja, voltando nas primeiras ruas somente 2, 3 dias após. Isso causa o atraso. Evidentemente, isso é parte do atraso. Aqui nesse centro de distribuição, que atende parte da zona leste da capital, faltam 26 carteiros. E por causa disso, segundo o sindicato, aqui chega a ter mercadoria e até correspondência com prazo de entrega atrasado em até 90 dias. Vim aqui e falaram para mim esperar, que eles não sabiam nem onde é que estava a minha encomenda ainda, porque eles deveriam ter já registrado no sistema onde está indo a encomenda e não foi registrado. E a questão da espera em si, eu acho isso demais. Ao invés de esperar o carteiro, muita gente prefere ir pessoalmente ao centro de distribuição, como fez o Richard, e retirar pessoalmente as encomendas e correspondências. O resultado disso são longas filas e muito aborrecimento. O problema é o tempo que tem que se ficar numa fila para receber um documento. Eu acho que isso é uma desordem, compreende? Eles deveriam entregar esse documento em casa. Péssimo, péssimo. Eu faço diversas compras pela internet. A última que eu fiz agora, o prazo já está em atraso e deu 2 tentativas de entrega. Nenhuma foi lá para casa, porque meu sogro estava em casa e ele não recebeu, nenhum correio foi lá. Os Correios nos mandaram uma nota informando que houve um significativo aumento no número de correspondências e encomendas a serem entregues desde o começo desse ano e que para as próximas semanas está prevista a contratação de 195 funcionários temporários aqui para o estado. Projetos sustentáveis desenvolvidos aqui no Rio Grande do Sul vão ser beneficiados por um empréstimo. São projetos na área de energia e do agronegócio, por exemplo. O convênio foi assinado ontem entre o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, e um banco francês. O empréstimo de 200 milhões de reais vai poder ser usado pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também pelo Paraná. São para projetos de produção e consumo sustentável. Aqui no Rio Grande do Sul e nos outros estados, esses projetos vão ser selecionados através de uma parceria entre o banco e a Agência Francesa de Desenvolvimento. Em 2 meses, o banco já pode destinar recursos para empresas em municípios gaúchos que apostem em medidas sustentáveis. É cedo ainda para dizer quem é quem, mas já existem sim alguns projetos na mira, no foco. São projetos de energia, são projetos de agronegócio sustentável, são projetos de dejetos, de tratamento adequado de dejetos, então é bem pulverizado. Além disso, a agência vai investir 800 mil euros em treinamento para os profissionais do banco, para que eles identifiquem os melhores projetos. Pode ajudar também a capacitar, treinar funcionários, até mesmo os clientes do banco para incorporar aqueles objetivos de sustentabilidade que são os objetivos do BRDE e da mesma FD. Os projetos vão ser escolhidos
ao longo de 3 anos. Se projetos sustentáveis já estão com recurso garantido, o mesmo não acontece na área da segurança. O Rio Grande do Sul até pode receber dinheiro da União para investir nas polícias civil e militar, mas vai ter que pagar juros e oferecer imóveis e terrenos como garantia. Essa foi a proposta apresentada pelo governo federal aos governadores que se reuniram em Brasília. Os governadores chegaram ao Palácio do Planalto com a esperança de conseguir a curto prazo recursos emergenciais para investimentos em segurança pública. Mas não foi bem isso que aconteceu. O presidente Michel Temer anunciou a criação de uma linha de crédito para comprar equipamentos para as polícias civil e militar. E os estados que contraírem o financiamento poderão acessar o dinheiro a partir de setembro, mas vão pagar juros. Vou fazer reunião com o secretário da Segurança, o secretário Schirmer e com o secretário Feltz, de ver de como é que a gente pode rapidamente, primeiro, se temos projeto. O grande problema que existe nos estados é falta de projeto. Então, primeiro, se temos projeto e ver de que forma nós podemos participar, avançar dentro dessa linha de crédito. É a possibilidade que existe de ter recurso diretamente em cima de patrimônio que cada estado daria. No nosso caso, seriam terrenos, seriam imóveis, que isso é perfeitamente possível. Além da criação de uma linha de financiamento para a segurança pública, o presidente Michel Temer cobrou dos governadores agilidade na execução de obras em cadeias nos estados. O governo federal ressalta que, no caso do Rio Grande do Sul, liberou recentemente 32 milhões de reais para a construção de presídios em Caxias e Rio Grande. Só que existem outros projetos que estão parados. Logo depois da cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília, o secretário de Segurança Pública, César Schirmer, em Porto Alegre, rebateu as cobranças feitas pelo presidente Michel Temer. Schirmer encaminhou para o ministro da Justiça, Torquato Jardim, um ofício reclamando da demora para a Caixa Econômica Federal autorizar o início das obras de construção do presídio de Alegrete, com 286 vagas. Tem também as obras das cadeias de Passo Fundo e Rio Grande, que foram planejadas ainda no governo anterior, mas que não estão prontas. Segundo o vice-governador José Paulo Cairoli, por impasses com as prefeituras. Os governadores não conseguem utilizar as verbas federais porque tem dificuldade de definição dos presídios nos municípios. Tem prefeitos, sociedade que não quer. A sociedade quer segurança no seu município, mas não quer que construa presídio no seu município. A gente falou aí de segurança, de novos empréstimos para o Estado, mas tem também um outro assunto que preocupa o Palácio Piratini: a renegociação da dívida já existente com a União. O Tesouro Nacional não abre mão da exigência de que os estados que querem suspender o pagamento da dívida por 3 anos desistam das ações judiciais que têm contra a União. Chegou, por exemplo, a confiscar 6 bilhões de reais de Minas Gerais, uma decisão que já foi revertida na Justiça. Mas aqui, o Procurador-Geral do Rio Grande do Sul garantiu que não existe qualquer risco de confisco de valores e disse que o governo gaúcho tem liminares concedidas pelo Supremo Tribunal Federal. O Rio Grande do Sul, em razão do trabalho da PGE e da obtenção de medidas liminares junto ao STF, já conseguiu deixar de alcançar a União 6,8 bilhões de reais por conta de 2 liminares concedidas em ações diferentes. Portanto, se nós tivéssemos que desistir das ações, a União poderia cobrar de imediato esses valores. Foi o que aconteceu com Minas Gerais. Entendemos que essa exigência é inconstitucional, mas temos que aguardar ainda uma decisão final do Supremo Tribunal Federal. Vai ser julgado hoje em Porto Alegre um recurso do Ministério Público em relação aos réus do caso da Boate Kiss. O julgamento será no Tribunal de Justiça. O Ministério Público e os assistentes de acusação pedem que o caso vá ao Tribunal do Júri. A gente vai ao vivo até Santa Maria conversar mais uma vez com o Maurício Rebelato, que tem informações sobre isso. Maurício. Familiares das vítimas da tragédia na Boate Kiss já foram para Porto Alegre acompanhar esse julgamento de hoje à tarde. O julgamento diz respeito a uma decisão do Ministério Público que quer reverter a decisão de não levar os 4 réus do caso ao Tribunal do Júri. Os 4 réus, então, os 2 integrantes da banda que se apresentava aquela noite e também os sócios da boate. O Ministério Público sustenta que não foram considerados que existem indícios e materialidades que comprovam a autoria dos fatos. E ainda argumenta que também, quando existe empate na decisão dos desembargadores, que foi o caso da decisão tomada agora em dezembro
do ano passado, que foi em 4-4, que deve se decidir em favor da coletividade em relação a crimes contra a vida. Os desembargadores do primeiro grupo criminal consideraram que a tragédia na Boate Kiss, que esse crime ele foi culposo e não doloso. Por isso agora, então, o Ministério Público tenta reverter essa decisão, que deve entrar hoje à tarde na pauta do Tribunal de Justiça aí em Porto Alegre. É claro que depois também cabe recurso provavelmente ao STJ e ao STF. Simone. Obrigada, Maurício. Daqui a pouco voltamos ao vivo aí a Santa Maria, mas a gente segue falando sobre esse julgamento importante de hoje, é o assunto do Brito. Bom dia, Brito. Bom dia, Simone. Bom dia, Rio Grande. Especialmente bom dia, Santa Maria, que sofre e ainda tem muito pela frente até ver a justiça plenamente realizada no caso da Boate Kiss. Vamos lá. Houve toda uma caminhada, denúncia, a instrução do processo, sentença de pronúncia. O juiz, doutor Lousada, lá de Santa Maria, mandando os réus a júri. Contra isso houve recurso. Recurso mais recurso, finalmente, grupo criminal reunido. O que aconteceu? Empate. Empataram os desembargadores. Eles, pela metade, disseram júri e pela metade disseram não júri. É crime culposo, não é crime doloso. É imprudência, imperícia e negligência. Por isso, o processo voltaria para Santa Maria para julgamento do juiz singular. O doutor Lousada receberia o processo de volta para julgar o mérito. Mas contra isso houve agora o recurso dos acusadores, que sustentam a competência constitucional do júri. Vamos lá, para o fundamento do que estão dizendo os promotores e os advogados que assistem às famílias das vítimas, Dr. Pedro Barcelos, lá de Santa Maria, e Dr. Ricardo Breyer, aqui de Porto Alegre. Eles sustentam que não seria o caso de adotar uma posição em favor dos réus por causa daquele empate, por se tratar não de matéria de mérito, mas matéria do andamento do processo e, ao fim e ao cabo, a decisão pelo empate em favor dos réus, entendendo que isso seria tirar do júri, feriu a Constituição. Este é o fundamento de agora. Vamos ver a competência constitucional do júri? Pode virar a tela, por favor? Aqui está dito fundamentalmente o seguinte: cabe ao júri a responsabilidade soberana do veredito em casos similares. Eu coloquei entre aspas porque os acusadores recolheram este entendimento de outras decisões, até do Supremo Tribunal Federal, para agora argumentar perante os desembargadores em Porto Alegre logo mais às 14 horas. Eu sou muito claro, sou muito sincero. Os embargos declaratórios, na minha leitura, dificilmente provocarão reversão daquela decisão. Mas atenção, há um fundamento até estratégico. Colocando em julgamento hoje estes argumentos dos acusadores, eles estão fazendo aquilo que se chama pré-questionamento, para apresentar depois ao Superior Tribunal de Justiça e até ao Supremo Tribunal Federal esta polêmica e sustentar a constitucionalidade da competência do júri. Crime doloso contra a vida. Todo mundo conhece, a gente nasce ouvindo falar in dubio pro réu. Na dúvida se favorece o réu, mas não agora, só no julgamento final. Nesta fase, na dúvida quem resolve é a sociedade. Eu sou pelo Tribunal do Júri no caso Kiss. Aguardemos, se não hoje, futuramente no STJ. Bom fim de semana a todos. Bom fim de semana, Brito. Obrigada. Vou trocar com a Bruna? Isso. A gente vai agora falar das informações do trânsito. 7h18, a Bruna estava conferindo a situação. Como é que está o movimento nas ruas? E ainda não temos alerta. Que bom, né, Simone? Eu dei uma conferida agora, fiz uma última ronda antes de vir trazer as informações para vocês. Não tem acidente grave registrado aqui na região metropolitana de Porto Alegre, nas rodovias e também nas ruas aqui da capital. Que bom que siga assim. Agora vamos lá para fora. E a gente começa justamente na Avenida da Legalidade e da Democracia, que nesse momento é a mais movimentada de acordo com a IPTC. A gente vê pelas luzes dos carros, né, porque a gente tem muita neblina hoje aqui na região metropolitana, nesse comecinho de manhã, que o trânsito realmente é intenso em direção à capital gaúcha. Esse é o trecho da Legalidade com a Sertório. Quando ela vira de novo, a gente vê então a movimentação, mas principalmente na chegada a Porto Alegre é muito intenso o trânsito nesse comecinho de manhã. O segundo ponto é BR-290, zona norte de Porto Alegre, também com um trânsito fluindo, um movimento maior em direção à capital, mas sem pontos de lentidão. E para completar esse nosso giro, Avenida Bento Gonçalves com a João de Oliveira Reunião, a gente não consegue enxergar direito por causa da neblina, agora a câmera vira um pouquinho mais, a gente vê um movimento que também já é bastante intenso em vários pontos da Avenida Bento Gonçalves.
Neste fim de semana tem muita programação legal pelo interior do estado. Dá uma olhada nos vídeos que a gente recebeu. Olha aí, meus amigos, aqui quem está falando é o narrador Felipe Freitas, da Terra do Lagão. Estou aqui para convidar para um grande rodeio que acontece de hoje até domingo na cidade de Progresso, 60º Rodeio Crioulo, 60 anos de história dessa entidade tradicional, CTG Sinuelo da Amizade. Vem para cá você também, laço modalidades, laço equipe, laço duplas do rodeio. Taça em homenagem a Jaimir Piffer, um rodeiaço. Sábado à noite tem grande baile. E tudo isso acontece na Fazenda Sinuelo, em Progresso. Vem pra cá, tchê! Alô, amigos, aqui quem fala é Éder Azeredo, Canhão do Vale. Eu quero convidar a vocês para hoje, amanhã e domingo, segunda edição do Rodeio Estadual do Clube de Laço Terra do Chimarrão, aqui no Parque do Chimarrão, na terra de Venâncio Aires. Tem muitas provas campeiras, tem laço individual, laço equipe, laço dupla. Vem pra cá você também. Venâncio Aires te espera de braços abertos. Venha tomar um chimarrão com a gente. CTG Presília do Rio Grande convida todos os tradicionalistas para o nosso 26º Rodeio Crioulo Nacional de Bom Jesus, 13º Mulaço da Terra do Tropeirismo e 5ª Festa Cultural e Campeira da Tradição Gaúcha. De 1º a 4 de março, venham todos para Bom Jesus! Tradição é o espírito de uma raça! Fala galera, aqui é o Duca Lendecker e eu quero convidar todo mundo para dia 4 de março pintar na Rua Coberta, em Nova Petrópolis, para comemorar o aniversário da cidade com a gente no novo show, o show Baixar Armas. Então não perca, é 4 de março, aniversário da cidade, Nova Petrópolis, com Duca Lendecker. E agora quem convida você para um passeio são os repórteres Bernardo Bortolotto e Gregory Bertó. Eles estiveram em Rolante e em Riozinho para conhecer as cascatas que tem por lá. E é cada lugar bonito. Para chegar tem que ter disposição para fazer trilhas, mas no fim tem a recompensa. Confere a cascata do Chuvisqueiro. São 76 metros de altura. A água que escorre pelo paredão de pedras fica no meio da mata, em Riozinho. Para chegar até aqui, são cerca de 2 horas de viagem. De Porto Alegre, são 135 quilômetros, pela BR-290, Freeway, passando por Santo Antônio da Patrulha até a RS-239, que leva à cidade. O som da água, em meio a essa paisagem, impressiona e também convida. E óbvio que com esse calor todo, eu vou pelo menos molhar as pernas, né? Então, dá licença, partiu pra água. Só lembrando que no fundo é pedra e, opa, pode desequilibrar, mas a gente não vai cortar não, deixa aí. E isso tudo pode ser visto lá de cima também. Para chegar lá é só seguir as placas e fazer uma pequena trilha. Mas cuidado que tem barrancos, pedras e barro. Em 5 minutos você chega na ponta. E daqui, bem de cima, é bom para respirar ar puro e escutar os sons da mata. Se você curte natureza e gostou dessa cascata e gostaria de estar aqui onde eu estou, então você não pode perder o Partiu RS desse sábado no Jornal do Almoço, porque eu vou mostrar para você como chegar até aqui. Até lá! Que bonito Rio Grande, né? E com essa manhã abafada aqui em Porto Alegre, dá até vontade de tomar um banho de cachoeira. Vamos ver como é que está começando o dia em outras regiões, então. Aqui em Porto Alegre está abafado, tem neblina. Vamos saber da situação na região noroeste, no centro do estado e no sul. Neblina por aí também, né, Fábio, em Pelotas? Sim, Simone, neblina. Agora se intensificou aí nas últimas horas. O tempo aqui é instável, neste momento está marcando na cidade 21 graus. E nós falamos hoje no Bom Dia sobre a situação dos produtores rurais lá de São Lourenço do Sul. A chuva de granizo da última terça-feira causou inúmeros prejuízos, perdas nas lavouras de milho, soja, fumo. A Emater e a Defesa Civil calculam prejuízos aí que chegam à casa dos 18 milhões de reais. Lonas já foram distribuídas e também ajuda aí está sendo dada nos próximos dias para toda a comunidade. Um bom fim de semana a todos, voltamos com vocês aí. Obrigada, Fábio. A gente torce para que a situação se resolva e que o tempo colabore, né, também com os moradores lá do sul do estado. Agora falamos com o Maurício, onde a situação é diferente. Nesse momento tem sol, deve esquentar. Já está quente por aí, Maurício? Bom dia.
Bom dia, está quente sim, 20 graus agora, mas a sensação é de mais calor. Como vocês estão vendo, o sol está alto aqui já atrás da gente, o céu azulzinho limpinho, bem ao contrário de Pelotas. A boa notícia aqui de Santa Maria é que o município vai passar a emitir o Certificado Internacional de Vacinação contra a Febre Amarela. Esse certificado é importante para quem vai viajar para fora do país. Até então, o serviço só era disponibilizado em Santana do Livramento e em Porto Alegre. Agora, Santa Maria também emite então esse certificado. Um bom fim de semana para todo mundo. Bom fim de semana para todos aí na região central também. Obrigada, Maurício. E na região noroeste, conta como começa o dia em Santa Rosa, Gabriel. Simone, sexta-feira começando com tempo firme, dia bem ensolarado, temperatura de 21 graus. Hoje a gente reforça a importância de você aí na sua casa ajudar a combater o mosquito Aedes aegypti. Em 2 meses, janeiro e fevereiro desse ano, aqui em Santa Rosa foram encontrados mais de 800 focos do mosquito. Então, todo cuidado é importante e necessário para evitar as doenças que ele transmite, que é o Zika vírus, a dengue e a febre chikungunya. Uma ótima sexta-feira, um ótimo fim de semana para vocês aí no estúdio e para todo mundo que está em casa. Bom fim de semana para todos aí na região noroeste também. Obrigada, Gabriel, Maurício e Fábio pela companhia nessa manhã. E o tempo hoje nos próximos dias? Então vamos fazer um resumão para quem não saiu de casa. Hoje, faixa norte e nordeste do nosso estado, nós podemos ter chuva com risco ainda de temporal nos municípios que fazem divisa com Santa Catarina. Tem calor também durante a tarde porque o predomínio é de sol no estado. As máximas passam fácil dos 30 graus na maioria dos municípios. O sábado está aqui na nossa tela, pouca coisa muda aqui no Rio Grande do Sul. Essas áreas todas aqui no leste, também pegando o norte do nosso estado, nós ainda podemos ter pancadas de chuva, principalmente a partir da tarde. Pancadas que vêm em alguns lugares, em alguns momentos com trovoadas e com vento forte, principalmente na parte nordeste aqui do nosso estado, litoral norte e até pegando a região metropolitana de Porto Alegre. Aqui em toda essa parte central, fronteira oeste e também na campanha, o predomínio é de tempo firme. Temperaturas no próximo mapa, conferimos aí, vão variar de 17 graus em Bagé até 23 de mínima lá em Torres. Durante a tarde, mais uma vez, calorão aqui no estado, porque o predomínio é de sol, então as máximas mais uma vez passam aí os 30 graus, pode chegar aos 35 em Santa Cruz do Sul, 32 em Porto Alegre, 29 lá em Torres. E o domingo também nós espiamos na tela, a situação muda um pouquinho mais, porque aí nós temos uma chuva mais espalhada pelo estado, pegando mais regiões. É claro que ela vem alternada aí com períodos de melhoria em toda essa parte das Missões da fronteira oeste, o tempo ainda fica firme. O destaque é o sul do nosso estado, que pode ter uma chuva volumosa, até risco de temporal. A gente torce aí para que venha só chuva com volume expressivo, sem estrago, né, Simone? Isso aí, Bruna. Obrigada pela companhia nessa manhã. Bom fim de semana. Eu que agradeço para todos nós. Agora vamos rever assuntos que foram destaque hoje no Bom Dia Rio Grande. O governo federal anunciou a criação de uma linha de crédito para a área da segurança. Os estados que pegarem o financiamento vão pagar juros e terão que dar imóveis e terrenos como garantia. Vai ser julgado hoje em Porto Alegre um recurso sobre o julgamento dos réus no processo da Boate Kiss. O Ministério Público e os assistentes de acusação pedem que o caso seja julgado pelo tribunal do júri. A falta de trabalhadores nos Correios tem provocado atraso nas entregas e filas nas agências. Só no Rio Grande do Sul faltam 1.300 funcionários. Denúncias de fraude no sistema de cotas fizeram a URGS mudar o processo de verificação. Agora, o aluno poderá passar por 2 comissões que avaliam se ele tem realmente direito ao benefício. Os prejuízos provocados pelo granizo chegam a 18 milhões de reais em São Lourenço do Sul. Os estragos se concentram na zona rural. Alguns produtores tiveram perda total. A primeira noite do Carnaval fora de época de Uruguaiana levou centenas de pessoas para a avenida. 4 escolas desfilaram, 3 são do grupo especial. E hoje à noite, mais 5 devem entrar na avenida a partir das 9 horas. Agora você fica com o Bom Dia Brasil. Nós voltamos na segunda-feira, esperando a sua companhia a partir das 6 da manhã. Ótima sexta-feira, bom fim de semana. Até segunda.